Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, que é uma pergunta. O espírito é uma energia pensante? Preste atenção na pergunta. O espírito é uma energia pensante? Para a gente responder isso, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais sobre a história da ciência, da filosofia e do espiritismo. Porque esses conceitos eles são muito difundidos, mas de modo geral as pessoas acham que os conceitos eles já nasceram prontos, esses conceitos existem desde todo sempre e que eles são muito claros. Mas na verdade esses conceitos são uma construção através da história da humanidade, em que a filosofia contribui, a ciência, principalmente a física, contribui, mas também o espiritismo tem a sua parcela de união entre a ciência e a filosofia, e dando nome à ciência espírita. Então vamos entrar nesse assunto e à medida que a gente for tratando, talvez fique um pouco longo, mas é necessário dada a profundidade do assunto. Então, primeiramente, vamos falar o que é matéria. Matéria é um conceito também um pouco abstrato, que sofreu transformação através dos tempos. Então vamos lá, né? Matéria, um dos princípios que constitui a realidade natural. Eu gosto muito dessa palavra, realidade natural, para a questão da matéria. Isto é, corpos são as seguintes principais definições dadas à matéria. Primeira, como sujeito, como potência, como extensão, como força, como lei, como massa, como densidade de campo. As 4 primeiras definições são filosóficas, as 3 últimas científicas. Mas eu ainda continuo com essa ideia de realidade natural, porque a gente tem que saber definir o que é matéria do que não é matéria. Mas a gente vai chegar lá. Os pré-socráticos, eles consideravam a matéria constituída de 4 elementos fundamentais: água, terra, ar e fogo. Claro que com o avanço da química e da física, essa ideia de 4 elementos ficou totalmente ultrapassada, né? Mas os pré-socráticos acreditavam que todas as coisas eram uma combinação desses 4 princípios fundamentais, ok? Toda a natureza vinha disso. Depois, tivemos bem depois Aristóteles. E na tradição escolástica, a matéria é a realidade sensível, isto é, o que você pode sentir, apreender, perceber. Princípio indeterminado que o mundo físico é composto, caracterizando-se a partir de 2 determinações: matéria de algo. Nesse sentido, a matéria é sempre relativa à forma. Então, para Aristóteles, a matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço, etc. Aí tem umas definições mais complexas de lugar e de espaço que eu não vou entrar aqui, mas tem essa concepção de algum lugar no espaço. Por isso que é sensível também. Mais para frente nós temos Descartes. Claro que eu não estou pegando todos os filósofos que se debruçaram sobre esse assunto, mas pelo menos os mais relevantes. Então Descartes identifica a matéria sem a substância extensa, já é uma diferenciação da ideia do Aristóteles, reduzindo o mundo material à propriedade geométrica do espaço. A natureza da matéria ou do corpo, tomada em geral, são consistentes em ser uma coisa dura, com certo peso, cor, ou que nos afeta os sentidos de alguma outra maneira, mas apenas em ser uma substância extensa em comprimento, largura e profundidade. Então aqui ainda é uma perspectiva tridimensional. E depois, e matéria?
Porque o Espiritismo fala de matéria, então a gente vê que a ideia de matéria ainda era e continua sendo um conceito muito abstrato, que alguns filósofos tentaram definir, cada um à sua maneira, e com o avanço da ciência, conforme vamos encontrando mais elementos constituintes do universo, a definição de matéria vai se ampliando. Um outro conceito que as pessoas acreditavam que sempre existiu é o conceito de energia. O conceito de energia, tal qual entendemos hoje, ele é muito recente. Então vamos lá. Etimologicamente, a palavra grega ergos deu origem à forma latina de energia. Porém, seu termo, ao ser introduzido por Aristóteles na metafísica, assume um significado muito diferente do que atribuímos atualmente. Ali está relacionado mais ao trabalho mesmo na execução da coisa. Então, mas hoje a gente tem uma noção completamente diferente. Desde seu primeiro uso na filosofia, a palavra energia carece de uma definição precisa. Preste atenção, vou ler de novo. Desde o primeiro uso na filosofia, a palavra energia carece de uma definição precisa, apelando-se para exemplos concretos e analogias na sua clarificação. Então, a questão de energia, como entendemos hoje, ela vem de um processo, uma construção, ok? E sempre veio através de analogias. Por quê? Nós vamos ver isso mais para frente. Descartes considera o movimento, presta atenção nessa palavra que é muito importante, movimento. Por quê? Para nós espíritas, isso é muito importante na história da ciência, porque a palavra movimento, quantidade de movimento, ela vai se desdobrar em duas questões interessantes, que é o conceito de energia e matéria e também o conceito de princípio vital e fluido vital. Princípio vital e fluido vital eu vou fazer num próximo vídeo, mas já sabe que a origem está por aqui. Era proveniente de um Deus. Os materialistas consideravam o movimento como atributo da matéria, que possui sua própria energia. Ainda aqui muito abstrato. Agora vamos entrar então na construção do conceito de energia. Onde nasce o conceito de energia? Ele começa a nascer lá no século XVII com Huygens, quando ele começa a fazer os estudos sobre a quantidade de movimento. Quantidade de movimento também na física chamada de momentum ou momento. A gente chama de momento apenas para ficar mais fácil em vez de falar quantidade de movimento, ok? Então os choques relacionados à quantidade de movimentos, isso trouxe alguns conceitos que o Huygens começou a estudar nos choques elásticos. Então eles começaram a perceber que tem a ver com a relação com a massa, com a velocidade, que há uma conservação aí da quantidade de movimento nos choques elásticos. Mas ele percebeu o seguinte, ele não percebeu, mas não soube explicar a perda de movimento nas colisões inelásticas. Ele não sabia explicar por que se conserva nos choques elásticos e não a quantidade de movimento não se conserva nos choques inelásticos. Isso vai ficar mais para frente. Então aqui ainda estamos falando de choque, quantidade de movimento e momentum, ok? Lembra da ideia de movimento lá na frente. Aí Leibniz, ok? Começou a também contribuir, presta atenção. Então, os conceitos de Leibniz. Força é inerente à matéria e o princípio da atividade vital. Olha lá, a atividade vital, ok? Inerente à matéria, princípio vital. Força não era algo que atua no corpo e muda o movimento, e sim uma característica do próprio corpo. Isso é muito interessante. Ele acreditava que a força era uma característica do próprio corpo. Então era, vamos dizer assim, um atributo do corpo. E a quantidade de movimento que ele começou a chamar de vis viva. Presta atenção na palavra vis viva, porque exatamente vai dar origem à ideia de princípio vital, fluido vital também. Mas aqui ela se desdobrou em outro caminho.
Então Leibniz acabou negando a teoria da gravitação de Newton, pois acreditava que nenhum corpo podia entrar em movimento naturalmente, a não ser através do contato com outro corpo que o impulsionaria. Ele também rejeitou os conceitos newtonianos de espaços e tempos absoluto. Junto com Huygens, Leibniz desenvolveu o conceito de energia cinética. Então a palavra vis viva, com o passar do tempo, se transformou em energia cinética. Preste atenção, energia cinética vis viva. Então, para fazer um pequeno resumo, forças e suas conservações. Então tinha a vis viva, que é energia cinética, e a vis morta, que é energia potencial, porque é o vir a ser. Então não tem movimento, mas tem uma possibilidade de vir a ser. Como não tem movimento, não está vivo. Lembra lá quem leu o livro dos médios, né? Vida factível, né? É nesse sentido. Tem um movimento, então uma vis viva. Mas aqui ele vem trazendo essa ideia, já começando a ideia de energia cinética. Depois, Coriolis, ele consegue mostrar que a vis viva era consumida, mas não destruída na deformação dos corpos. Aqui ele vai trabalhar o quê? Energia potencial elástica. Ele percebe que a energia é consumida, mas ela não se perde. E depois ela pode se transformar de novo em energia cinética. Então a vis viva vira vis morta, a vis morta vira vis viva. Então aqui já é um passo à frente. Há uma conversão na vis viva para a vis morta. Coriolis demonstrou que o trabalho integral, isso aqui é a matemática, o trabalho integral aí é uma função matemática, de uma força é igual a metade da variação da vis viva. Então o trabalho é igual a variação da vis viva. Então tem a ver também trabalho com energia cinética. A primeira associação da palavra energia a uma equação para explicar um fenômeno físico aparece em uma carta escrita por Bernoulli, ok? Então a carta de Bernoulli começa a usar já a expressão energia em uma equação. Então a palavra vis viva já começa a ser abandonada para já começar a introduzir o conceito de energia. Então, Thomas Young, a primeira associação da palavra energia na terminologia científica a uma equação. Então, aqui em 1807, já no início do século XIX, é a primeira vez que a palavra energia aparece como uma terminologia científica, ok? Dentro de uma equação. Então aqui agora a gente já está começando a falar de energia como a gente entende. Groove, em 1843, na sua conferência, fez uma declaração importantíssima. Qual é a declaração? De que qualquer um dos agentes imponderáveis, calor, luz, eletricidade, magnetismo, afinidade química e movimento, pode, como uma força, produzir os demais ou ser neles convertidos. Então aqui ele já começou a entender que essa chamada energia, ela pode passar de um sistema para outro, ok? Então a energia se transforma, pode se transformar em calor, eletricidade, em movimento, não importa. Energia se conserva. Então isso em 1843. Então a gente já está bem mais para frente, né? Então a palavra ergos vai paulatinamente substituindo as outras denominações anteriores, como potência mecânica, quantidade de ação, efeito dinâmico, momento de atividade, entre outras. Então já se no meado do século XIX o conceito de energia, transformação de energia já está estabelecido. E o que isso tem a ver com a matéria? Isso é importante porque energia é também tem uma relação direta com massa.
Energia é massa, massa é energia. Energia se converte em massa e massa se converte em energia. Então, a diferença é que energia e massa são conceitos relativos. Não existe um conceito absoluto. Por quê? Tudo vai depender do referencial. Um exemplo, se eu tenho esse material aqui, ele tem uma possibilidade de cair no chão, ok? Uma energia potencial. Quanto maior essa energia potencial, mais ela vai transformar-se. Então ela pode, dependendo da altura, até causar um dano no chão. Dependendo da altura, não. Mas não é o mesmo material aqui. Caiu, quantidade de energia que foi transformada foi praticamente nenhuma. Minha mão não sentiu. Agora, se ela cai lá do 19º andar, minha mão vai sentir a quantidade de energia transformada. Então é uma propriedade relativa. Agora, energia se converte em massa e massa se converte em energia. Por isso vem a famosa equação de Einstein, como vocês podem ver ali. Energia, ok, ao quadrado é igual a massa ao quadrado vezes a velocidade da luz à quarta, mais o momento, que é a quantidade de movimento ao quadrado, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então essa é a equação verdadeira, a equação original de Einstein, onde podemos ver um pouquinho mais para frente, onde a massa é a massa de repouso, isso é, qual é a massa que um objeto teria se ele estivesse em repouso. Mas repouso, eu aprendi lá com a tia Teteia que repouso é um conceito relativo. Repouso em relação a quê? Depende do referencial que você está usando, ok? Depende do referencial. Aqui ele está em repouso, mas se fôssemos considerar a Terra, ele não está em repouso. Então, dependendo de onde eu estou, ele tem uma massa de repouso 0, e dependendo de onde eu considero, ele tem uma massa de repouso que não é 0. Então, isso é uma propriedade relativa. Mas uma coisa a gente sabe: energia se converte em massa e massa se converte em energia. Então, matéria, que é um conceito mais abstrato, ok? Tem a ver com massa e massa tem a ver com energia. Então, energia e massa estão intrinsecamente ligados. Não há como separar energia de massa, porque um se converte no outro. Então, voltando lá àquele conceito, o que acontece? Existem elementos e que não tem massa de repouso. Um exemplo, o fóton. O que vai acontecer nesse triângulo aí? Ali, o cateto menor, se ele não tem massa, o que vai acontecer? Ele vai descer e vai ficar 0. Se ele vai ficar 0, a energia total do fóton nada mais é do que a própria quantidade de movimento que ele tem. Então, energia e massa têm a ver uma coisa com a outra, ok? Mas energias têm relação com a massa? Sim. Um exemplo, um buraco negro consegue modificar a trajetória de um fóton. Por quê? O fóton é basicamente energia. E um buraco negro é massa. Massa em relação com energia. Outra questão também interessante. Peguei aqui a foto aqui do professor Jorge, meu xará, que ele trazendo um conceito muito interessante. Olha lá, o tório, massa 232,038 unidades de massa. Quando decai, ele se transforma em quê? Em rádio 228 e em hélio 4. Se nós pegássemos uma soma, vamos dizer assim, bem imprecisa, parece o quê? Que toda a massa se transformou em rádio e hélio, né? Então 228 mais 4, 232. Mas na verdade a massa do tório, olha lá, é 232,038. E a massa do rádio, 228,031. E a massa do hélio, 4,003. Se você somar a massa do rádio com a massa do hélio, vai dar o quê? 232,034. Ué, e esse 0,4 foi para onde? Esse 0,4 se transformou em energia cinética.
dos dois elementos que surgiram. Então a massa, podemos mostrar aí, a massa se converte em energia. Então massa e energia são características da matéria. A matéria tem essas características, onde massa se converte em energia, energia se converte em massa. Tudo bem? Show. E agora, não sei se eu fui muito rápido, porque essa questão da física eu não tenho noção de se as pessoas estão acompanhando ou não. Mas pelo menos dá para ela assistir o vídeo mais de uma vez para tentar entender. Agora, e o espírito? Ele é uma energia pensante? Vamos agora abandonar em partes a filosofia, vamos abandonar em parte a física e vamos entrar na filosofia espírita. Então, a filosofia espírita são as definições espíritas, ok? Então, os conceitos espíritas. Aqui eu não quero entrar em qualquer outro conceito que não seja o espírita, porque o nosso canal é de divulgação da doutrina espírita. Então vamos lá. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo, ok? Então espírito e inteligência, beleza. O espírito independe da matéria ou apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som do ar? A resposta: são distintos um do outro. Então, uma coisa é distinta da outra. Então, espírito é uma coisa, matéria é outra coisa. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectuar a matéria. Então, o espírito se une à matéria, mas são coisas diferentes. Eu poderia acabar aqui, mas claro que as pessoas vão querer outras coisas. Então, vamos seguir. Aí o Kardec vem, isso aqui é no Livro dos Espíritos, pergunta 27. Há então dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Olha a resposta dos espíritos. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe. Então, se não é Deus, não é espírito, é matéria. Se não é matéria, não é espírito, é Deus. Se não é Deus, não é matéria, é espírito. Só existem esses três elementos no universo. A trindade universal, mais ao elemento, o material tem que se juntar ao fluido universal. O fluido universal nada mais é também do que matéria, ok? Que aí ele vai falando, e aí não é o que a gente vai tratar agora. O pensamento, presta atenção, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Ele é ele que distingue o espírito da matéria. Então, o pensamento é um atributo do espírito. O espírito é o quê? Princípio inteligência. Então, inteligência e pensamento são características do espírito, que não é matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, o que caracteriza o espírito é o pensamento, ok? A vontade não é um atributo especial. A vontade também é um pensamento chegado a um certo grau de energia. Aqui, energia no sentido mais abstrato possível, ok? É o pensamento tomado a uma força motora, isso é, lembra lá do espírito intelectualizando a matéria? Então é a ação do espírito na matéria, a ação do espírito na matéria. Então, quando ele age, surge o que ele pode chamar de energia nesse contexto. É o pensamento que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num sentido determinado. Mas ele tem o poder de agir sobre os órgãos materiais, quanto esta força se deve ser maior sobre os elementos fluídicos que os cercam. Ok? Aqui na Revista Espírita de dezembro de 1868. Em 1868, isso aqui foi pulado. Vamos voltar. Com efeito, o espiritismo é o oposto ao materialismo.
quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então existe a matéria e existe o espírito. Quem acredita que existe algo além da matéria é espiritualista, porque acredita na existência do espírito. Então existem duas coisas separadas, matéria e espírito. Julgamos insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria. Então o espírito é independente da matéria. Ok? Então o espírito é uma coisa, matéria é outra. Que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso de nossa obra, cumpria fixássemos bem o sentido e lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano, porque o conceito de matéria e espírito muitas vezes se confundem. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Olha que coisa interessante. Ele começou o quê? Foi lá em Aristóteles, foi lá em Descartes. Qual é a definição de matéria? É o que tem extensão, é o que ocupa lugar no espaço? Aí os espíritos respondem, olha lá, do vosso ponto de vista, elas o são. Por quê? Não falais do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Um exemplo clássico, o neutrino. Bilhões de neutrinos estão atravessando o meu corpo por segundo nesse momento e eu não consigo perceber. Então, é matéria. Neutrino é matéria, porque tem momento também e aí tem energia. Então, é matéria. Mas, então, é matéria num estado que eu não conheço. Então, é o que ele está dizendo ali. Essa definição de matéria que vocês têm é pobre. Ela vai se ampliar. Mas independente desse conceito, existe um outro conceito, um outro princípio constituinte do universo que é distinto da tudo que conhecemos como matéria, que é o espírito. Por que você usou essa expressão tudo que conhecemos como matéria? Porque para você argumentar como um materialista, o materialista, logicamente, ele vai entender o quê? Que fora da matéria só existe o nada. E como é que eu posso dizer que existe algo que não é nada, que é matéria e que existe? Então isso é complicado para um materialista entender e também ficou complicado para o próprio Kardec trabalhar, porque é algo, mas é uma definição, princípio inteligente e pensamento, distinto da matéria. Isso é mais fácil. Agora, a natureza íntima disto não sabemos. Se é algo, mas quando se fala qualquer coisa com a palavra algo, ao materialista remete ao conceito de matéria. E isso causa uma certa ambiguidade, porque para alguns, o próprio Kardec às vezes, então seria uma matéria diferente, mas aí o problema é igual quando a gente trata dos conceitos de religião. Religião no sentido convencional é a hierarquia, sacerdócio, etc. O espiritismo não pode, então precisamos de uma outra definição. Então Kardec traz a definição de religião de que religião é o laço que une os seres. Pronto, trouxe a definição filosófica espírita. Já não é aquela definição usual, é mais o que ele está trazendo aqui. Espírito é o que distingue da matéria, é independente da matéria, é algo. Mas que algo é esse? A gente não sabe. Então cuidado, que às vezes as pessoas pensam, não, mas Kardec usou a palavra matéria aqui. É porque ele está querendo trazer assim, não é o nada não existe. A própria física prova que não existe o nada, não existe o vácuo absoluto. Okay? Isso é comprovado cientificamente. Então a matéria preenche todo o universo. Olha lá. Então, aí vamos então já entendemos a definição espírita de espírito, que é o princípio inteligente, que é o pensamento, um atributo do espírito. E qual é a definição de matéria?
Qual a definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Presta atenção. Se a matéria prende o espírito, a matéria não é o espírito não é a matéria. É um laço que prende o espírito, porque o espírito está sempre ligado à matéria, mas ele é independente da matéria. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito. Então, a definição de espírita de matéria é o laço que prende o espírito. Não é a definição da ciência. É essa a definição. É o laço que prende o espírito. Então, o princípio inteligente se une a algo. Que algo é esse? Definição: matéria. Que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Olha a pergunta. Não é difícil precisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele é nada. Lembra? Nada. Por quê? Tudo que é fora da matéria é o nada. Para vós é o nada. Isso é algo que não tem matéria. Não pode ser nada. Não, é uma definição filosófica. Para vós não é nada, por não ser palpável. Olha a definição ainda antiga. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo que nenhuma coisa é o nada. O nada não existe. Então, o espírito é alguma coisa. Não é matéria. Matéria é o laço que une o espírito. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confunde num princípio comum. Então não se pode separar espírito de pensamento, ok? Inteligência, espírito e pensamento são intrínsecos, estão sempre ligados. Uma e outra, porém, se confunde no princípio comum, de sorte que para vós são as mesmas coisas. Isso carece ainda de desenvolvimento da nossa humanidade para a gente poder progredir nesses conceitos. Mas definição: pensamento, um atributo; inteligência é um atributo; e o espírito é o princípio inteligente. O espírito independe da matéria também no Livro dos Espíritos? Ou é apenas uma propriedade? O espírito é uma propriedade da matéria? Exemplo, a energia eu sei que é uma propriedade relacionada aos sistemas materiais. Energia se transmite de um sistema material para outro. Energia se converte em massa. E a massa vai constituir um mundo sensível. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores são do som e do ar? São distintos uma do outro, mas a união dos espíritos é necessária para intelectualizar a matéria. Voltamos, porque é importante, é independente, são distintos uma do outro, ok? Porque se fosse, seria a mesma coisa, e a mesma coisa não é. Olha essa questão 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, lembra? Olha como Kardec está tentando forçar o espírito a responder. O espírito é alguma coisa. Ora, tudo que existe vem de matéria. O espírito não pode ser o nada. Então o que? Ele tem que ser alguma coisa. Ele é alguma coisa. Não seria mais exato ou mais ou menos confuso dar dois elementos gerais às designações de matéria inerte e matéria inteligente? Seria complicado, né? Apesar de Kardec ele está forçando, mas seria complicado isso. As palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira que vos entendeis, ou de vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderem acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos, aquilo que a gente está falando. Porque o grande problema, as pessoas gostam de usar frases de efeito
O problema não é você criar frases de efeito, você criar um sistema. O problema é você aplicar esse sistema a todas as coisas. Se o espírito é uma energia, a energia se converte. O espírito vai se converter em quê? Diz pra mim. Aí vão ter que criar o espírito é uma energia inconversível. É complicado, né? Você começa a criar, quando você cria um sistema, esse sistema ele tem que se submeter a todas as circunstâncias. Então Kardec está trazendo aqui, olha, é porque é difícil trabalhar com os materialistas dizendo que existe algo fora da matéria, que não é matéria, que é constituído de alguma coisa que eu não sei o que é. Não seria bom eu usar o termo matéria? Ele, olha, vocês podem usar isso, agora muito provavelmente vocês vão se confundir. Ele não diz isso, mas é exatamente isso. Vocês vão se confundir, porque vocês vão começar a misturar sistemas. É igual que eu falei, o exemplo da definição de religião, né? Aí fica o que acontece, você vai para a rede social, fica a pessoa um atacando o outro. É religião, o espiritismo é religião, porque todos os outros são burros, idiotas. Aí vem o outro, o espiritismo não é religião, porque ele não é religião, porque todos os outros que pensam assim são burros e idiotas. Todo mundo é extremamente inteligente, o outro é burro e idiota. Se a gente fosse na questão filosófica, qual é a definição filosófica que você dá para a religião? Religião é isso, o espiritismo é. Religião é isso, o espiritismo não é. Simples assim. E religião para o espiritismo é o laço que prende o espírito. E o resto fica conforme o freguês, é o que ele está falando aqui, minha filha. Questão de palavras. Agora, se já existem palavras consagradas para certo tipo de coisa, você vai criar um problema de ambiguidade, um problema de anfibologia, um problema de polissemia à toa, que vai mais confundir do que explicar. Vamos lá. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência. E vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Olha lá. Matéria destituída de inteligente e princípio inteligente independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Isso é, como é que o espírito intelectualiza a matéria? Como exatamente se dá o laço do espírito com a matéria? São totalmente desconhecidas, porque são questões primárias. E as questões primárias ainda são inacessíveis à nossa humanidade. Se promanam ou não de uma mesma fonte, se há ponto de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, desconhecemos. Ela se nos mostra como sendo distinta. Daí o consideramos-las formando dois princípios constitutivos do universo. Então você pode, o que ele está dizendo? Você pode puxar para lá, puxa para cá. Agora, do ponto de vista espírita, são duas coisas separadas, ok? Vemos acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue dela por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é a que chamamos de Deus. É a Trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. É a mesma matéria elementar, é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que deve entender, que tudo está em tudo. Então a matéria, no sentido mais simples, é o que se chama de fluido cósmico universal. Todas as coisas relacionadas à matéria vêm desse fluido cósmico universal, que é matéria, que é algo distinto do espírito. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço? Não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Hoje já sabemos que existem essas matérias e até já detectamos algumas delas. Então a ciência comprovando aqui o que está no Livro dos Espíritos, pergunta 36. Olha lá. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Interessante isso, né?
Espaço-tempo, o espaço-tempo e o espírito. Porque o tempo também está relacionado com o tempo. A matéria, massa, energia, espaço são conceitos relativos. Espaço, tempo, matéria e energia são conceitos relativos. Depende do estado, depende do referencial. O espírito não. É um conceito absoluto que não varia. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma, quem pensa, o pensamento é um atributo. O pensamento é um atributo do espírito. Então a alma está onde está o pensamento. E onde está o pensamento, forma-se à volta um conjunto de fluidos que nós chamamos de perispírito. Ok? Isso é importante por quê também? Porque já tem espíritos de terceira ordem, naturalmente, vão pegar o efeito pela causa e vão dizer que o pensamento, o espírito secreta pensamento. Não, o espírito emite pensamento. Mas emite, o pensamento transporta? Não. O pensamento causa uma perturbação na matéria. Essa perturbação viaja pelo espaço-tempo e uma outra inteligência percebe esta perturbação. Essa perturbação é traduzida pelo próprio espírito, que vai dizer que transmitiu o pensamento. O pensamento não se transmite. O que se transmite é o sinal da ação do espírito na matéria. Daí a entender o que significa a intelectualização da matéria. Então, o espiritismo secreta pensamento como o fígado secreta a bile. Isso não faz o menor sentido, isso é uma invenção, isso é um sistema que carece de qualquer profundidade filosófica. Por isso que ninguém transmite o pensamento. O espírito causa uma perturbação no espaço e se traduz o pensamento. Tanto é assim que eu estou fazendo esse vídeo vai ficar gravado de forma magnética e vai ser transmitido pela internet por sinais eletrônicos. Esses sinais eletrônicos serão emitidos por um aparelho. Cada pessoa que vai assistir esse vídeo vai ter impressões diferentes. Ué, mas como é? É o meu pensamento que está indo? Não é o meu pensamento. É um sinal. Quem traduz o sinal é quem recebe. Então não é o pensamento. Eu posso estar pensando aqui zebra. Cada um aí está pensando uma zebra com mais ou menos lista, com maior, com menor tamanho, com maior, menor idade, com mais ou menos saúde, numa savana ou num rio. Percebe? Então o pensamento, a minha perturbação no espaço, ela vai chegar. Como cada um vai traduzir é individual. Então isso é importante, né? O pensamento, quando fala transmitir, não é exatamente transmissão do pensamento, porque o pensamento é um atributo do espírito. Onde está o espírito, está o pensamento. Se eu transmito o meu pensamento, eu me transmito junto. Olha só, percebe? E eu não entro em outro espírito. Vamos pensar um pouquinho mais. Mas o espírito ele escreve tão bonito. Eu sei, escreve lindo. Mas carece de conhecimento doutrinário. Muitos espíritos falam de espiritismo sem nunca ter estudado o espiritismo. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Ele passa através de tudo. O ar, a terra, as águas, até mesmo o fogo, lhes são igualmente inacessíveis. Porque quem passa é o espírito. Onde está o espírito, está o pensamento. O princípio espiritual tê-lo-ia sua fonte no elemento cósmico universal? Olha a pergunta. Se tivesse, seria o espírito, seria a matéria. Não seria apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Presta atenção, eu vou ler de novo porque eu sei que tem os cabeças de aço cromo 200.070. Então vamos lá de novo. O princípio espiritual tê-lo-ia sua fonte no elemento cósmico universal?
A gente sabe tudo que a matéria vem do elemento cósmico universal. Não seria apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se assim o fosse, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele feneceria pela desagregação como princípio vital. Se o princípio espiritual fosse uma modificação do fluido cósmico, ele estaria submetido à lei de destruição. Ele se transformaria e poderia decair, vamos dizer assim, em outras coisas diferentes. Isso não faz sentido nenhum, né? O ser inteligente só teria uma existência momentânea como um corpo, e a morte retornaria ao nada, ou o que se tornaria no todo universal seria, em uma palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Então, essa ideia de que o espírito seria uma modificação do fluido cósmico é um pensamento materialista. E aí cairiam outras questões. Continuando na gênese espiritual. As propriedades sui generis que reconhece no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente, pois se tivesse sua origem na matéria, não teria estas propriedades. Desde então que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega à conclusão, remontando os efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constituintes do universo, coisas separadas. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Eu preciso ser redundante. Eu sei porque tem gente... Não adianta. Eu sei que independente do que eu fale, tem aquela pessoa que não vai aceitar. E ela vai entrar em outras questões. Não, mas existe definição de energia diferente. Tá, onde? Cadê? Eu conheço definições de energia da física, da ciência material, e uma outra definição na ciência material de energia que eu já vi. Se alguém tiver outras, eu sou aqui apto a aprender. Que é a definição da biologia de atividade celular. É uma definição de energia, atividade celular. Atividade celular, que aí é olha o gancho para o próximo vídeo, princípio vital, atividade viva, viva, princípio vital, fluido vital, nós vamos trabalhar isso também. Então, agora, saindo disso, tem a definição da física e da química, de energia, de suas transformações, que é também a matéria. E distinto de tudo isso, tem quem? O espírito. O que é o espírito? O princípio inteligente. Okay? O ser espiritual sendo admitido e sua fonte não podendo ser a matéria, qual seria a sua origem, seu ponto de partida? Aqui, os meios de investigação fazem absolutamente falta, como em tudo o que tenha como princípio das coisas, porque o princípio das coisas está em Deus, e somente os espíritos puros talvez tenham condições de entender o princípio das coisas, pelo menos de algumas coisas, não de todas as coisas. Existem coisas que nunca nenhum ser saberá. Então, mas já sabemos o quê? Que sua origem não vem da matéria, não é uma propriedade da matéria. Matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. E aí vamos à conclusão. Matéria é energia pensante? Não. Porque, espírito é energia pensante? Não. Porque espírito não é energia. Energia é uma característica da matéria.
E o espírito é um princípio inteligente, tem a inteligência, tem o pensamento, que são atributos, e todas as outras coisas são matéria. Então, no universo existe Deus, espírito e matéria. Calma, paz no coração, é silêncio que se faz na alma, busca na luz da oração, ouve a voz da harmonia. O mal é passageiro e eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Calma, 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 calma. Quando cai a tarde e o sol então vai dormir, como os passarinhos eu me recolho em ti, e nesse silêncio de ocaso vejo enfim que não há felicidade sem ti, que não há felicidade sem ti. Quando cai a tarde e o sol então vai dormir, como os passarinhos eu me recolho em ti, e nesse silêncio de ocaso